Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast: Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi. Lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá.
Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Alô, amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Balmontes e apesar da chuva, vamos falar de NFL e NBA. Da NFL, a parte interessante que a gente pode falar depois de ter rolado o Super Bowl e tudo que aconteceu é que Colin Kaepernick fechou um acordo com a NFL. E o que é isso interessante? O Colin Kaepernick está há anos aí brigando com a NFL por conta de ter sido excluído da liga e tal. E até que enfim a NFL abriu o bolso e disse que o acordo é em torno de 20 milhões de dólares para acabar com a disputa. O interessante é, nada melhor do que concorrência, porque até então a NFL era a liga predominante e agora ela tem uma concorrente. Logo depois que a NFL terminou esse ano, começou a AAF, que é uma liga nova de futebol americano e estava para o Colin Kaepernick jogar nessa liga. O que aconteceu? A NFL percebeu que ia dar muito negócio, ia dar muito pano para manga, ia trazer muita audiência para essa liga, que já está grande, ela é um perigo real para a NFL. Eles enxergam dessa forma, então eles optaram por fazer um acordo, evitar que o Colin jogue pela AAF, e com isso tira um pouco do foco disso aí, nesse momento que eles estão sofrendo uma concorrência. Ponto para o Colin Kaepernick, que fechou aí um dinheirinho legal para ficar em casa. Passando agora para a NBA, tivemos aí o Jogo das Estrelas, o fim de semana das estrelas, e tivemos coisas muito legais. O jogador do Brooklyn Nets, Joe Harris, acabou ganhando lá a disputa de 3 pontos, sensacional, ultrapassou Stephen Curry e o seu irmão, e outros jogadores sensacionais nessa disputa. Realmente foi um negócio muito legal. Na disputa de habilidades, o Jason Tatum ganhou numa final emocionante, fazendo uma cesta do meio da quadra, sensacional também. Aí deixou em segundo lugar o Trae Young, que é aquele jogador que foi trocado lá pelo Luka Doncic. Então o Trae Young ele está crescendo. Possivelmente, se não fosse o Luka Doncic na mesma escolha, o Trae Young estaria aí no top dos rookies do ano. Sensacional para ele também. Já no Jogo das Estrelas, que foi o time Antetokounmpo contra o time do Papai Lebrão, o time do Papai Lebrão foi melhor. O Papai Lebrão, lembrando, ele foi o primeiro colocado na votação, então ele teve o direito de escolher os seus pares e ele acabou escolhendo primeiro os titulares e o Antetokounmpo pôde escolher os reservas, começaram a escolher pelos reservas. Um detalhe que foi o Papai Lebrão pediu uma troca do Ben Simmons pelo Russell Westbrook. E por que isso era interessante? Ben Simmons, ele era do Philadelphia 76ers, par do Embiid, mas ao mesmo tempo ele joga muito bem com o Papai Lebrão. E, por outro lado, o Russell Westbrook, ele briga direto com o Embiid. Os dois são conhecidos por não se falarem. O Russell Westbrook, durante a entrevista, ele falou, na hora que perguntaram como seria a conversa dele com o Embiid no jogo, ele simplesmente pediu para trocar de pergunta. Então, talvez isso tenha ajudado que o time do Papai Lebrão tenha virado esse jogo. E realmente foi um jogo muito legal, com recorde de bolas de 3, algo assim excepcional. E agora, vamos voltar ao final dessa temporada. Temos ainda em torno de 26 jogos para todos os times que voltam nessa quarta e quinta-feira. Começam os jogos, então, assim, tem 26 jogos para terminar a temporada. Todos os times já fizeram as alterações que tinham para fazer. Alguns, claro, por conta de lesões, estão contratando jogadores por contrato de 10 dias, mas é agora que a gente vai ver como é que vai ser. Tem times que já se desmontaram pensando na temporada que vem. Tem Nova York esperando que vai conseguir trazer Kevin Durant e o Kyrie Irving na próxima temporada, mas eu sinceramente estou vendo que tem muito time com muita esperança e pouca bala na agulha, pouca coisa a oferecer além de dinheiro. E sinceramente, para esses caras, eu já vi isso mais uma vez, não é uma diferença de 5 milhões
num salário anual que vai fazer diferença para eles, porque eles têm patrocínio, eles têm outras coisas. Realmente tem a questão de ser campeões, né? Diferente dos jogadores de baixo, que eles precisam de mais tempo, etc., precisam do pé de meia mesmo, mas esses jogadores top, eles já estão em outro nível, né? Então, vamos parando para falar de NBA e vamos lembrar de uma coisa. Você que é fã de NBA, tem o Big Tree. A gente acabou de fazer uma postagem com análises de torcedores, de perfis de torcedores dos times, e você pode conferir lá no podbigtree.com.br ou no bigtree.com.br. Tem também o podcast que a gente vai estar lançando o episódio 6 daqui a pouquinho. Então fique ligado nas redes sociais e vamos que vamos! Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações, eu vou falar agora um pouco sobre o Bellator, de forma resumida, do que aconteceu nessas últimas semanas, nesses últimos dias, aliás. No dia 15, foi na sexta-feira, houve uma edição numerada como 215 em Uncasville, em Connecticut, Estados Unidos. E eu vi o que eu fiquei sabendo, que foi o Dudu Dantas, que é brasileiro, derrotou o Toby Mizest por decisão unânime dos jurados. E a luta principal que eu vi foi rapidíssima, né? O peso pesado Matt Mitrione enfrentou o Sergei Kharitonov, que era uma luta bem aguardada, né? E essa luta acabou em 15 segundos com um chute no saco do Mitrione no Sergei. O cara caiu no chão e não aguentou mais levantar. Foi uma paulada daquela nos Países Baixos. E aí no dia seguinte teve o Bellator 216, que eu assisti algumas lutas, né? E o que me chamou a atenção foi a da peso mosca estreante Valerie Loureda, que derrotou a Colby Fletcher por nocaute técnico aos 2 minutos e 55 segundos do primeiro round, com muitos socos. Depois veio o peso meio médio Yaroslav Amosov, que derrotou o brasileiro Eric Silva por decisão unânime. O Eric Silva é brasileiro e estava perdendo muito lá no UFC, saiu fora, entrou no Bellator, mas pelo jeito também não vai pra frente. Depois veio o peso pesado Sheik Congo, que derrotou o Vitaly Minakov por decisão unânime, uma luta... Ainda aí foi luta modorrenta, né? Derrotou por decisão unânime o Minakov. Depois veio mais um peso pesado, os famosos Mikro Krokop, que derrotou o Roy Nelson numa outra luta sonolenta por decisão unânime. E fechou esse evento uma luta entre o meio médio Michael Page, que derrotou o Paul Daly por decisão unânime. Outra luta também que foi chata de ver. Michael Page é um lutador inspirado no Anderson Silva. E se mostrou o estilo de luta que ele costuma aplicar com socos, essas coisas. O Paul Daly ficou grudando e tal. Foi uma luta lenta e chata de ver. Agora veio o UFC. Na edição 264, que aconteceu no dia 9 de fevereiro, lá na Austrália, em Melbourne, teve as seguintes lutas. Eu assisti algumas, né? Teve o Jonathan Martinez, que venceu o Uligi Buren por decisão unânime. O Jalin Tanner venceu o Callan Potter por nocaute aos 53 segundos do primeiro round. O Kyung Hook Hank venceu o Teruto Ishihara por decisão por finalização aos 3 minutos e 59 segundos do primeiro round. Depois veio o Kai Kara-France, que venceu o Hao Alian Paiva por decisão dividida. Depois veio a Shen Yang,
que venceu Austin Arnett por decisão unânime. Depois, para fechar esse card, o card preliminar, Devon Smith, que venceu Ma Dong-Yun por nocaute técnico ao ter 3 minutos e 53 segundos do primeiro round. E aí começou o card principal, com Jim Crute, que venceu Sam Alvey por nocaute técnico aos 2 minutos e 49 segundos do primeiro round. Depois vem Montana De La Rosa, que venceu a Nadia Kassen por finalização aos 2 minutos e 17 segundos do segundo round. Depois Rick Simon, que venceu Rani Rainha, uma coisa assim, por decisão unânime também. Depois veio Lando Vanata, que venceu Marcos Mariano por finalização aos 4 minutos e 55 segundos do primeiro round. Depois veio a luta principal, que era uma luta, aliás, seria a penúltima luta, né? Já que a luta principal não houve, né? O Israel Adesanya venceu o Anderson Silva por decisão unânime. Foi uma luta bacana. Eu gostei de ver, né? O Anderson Silva com certa idade, mas fez ainda está bem nas esquivas. Aí, embora os golpes deles não estejam tão ágeis quanto antigamente. O Israel também usa o mesmo estilo de luta. Acabou sendo um evento, uma última luta interessante de ver, com apenas 3 rounds. A última luta desse evento aí, lá na Austrália, seria entre o Gastelum contra o Whittaker, né, que valeria cinturão, etc. Só que o Whittaker apresentou uma hérnia de última hora e acabou sendo operado, tal, às pressas, e a luta, com sequência, foi cancelada. E daí vamos para o dia 17 de fevereiro, que aconteceu lá em Phoenix, UFC, lá no Arizona. Foi num domingo, né, um dia meio ruim de assistir. Teve a primeira luta do card preliminar, foi a Emily Witmiri, que venceu uma russa chamada Alexandra Albu, que é uma moça que pratica fitness, né? E essa Emily Witmiri, além de ser lutadora, ela trabalha como garçonete. A Alexandra Albu foi finalizada pela Emily ao 1 minuto e 1 segundo do primeiro round. Depois vem o Luke Sanders, que venceu o brasileiro Renan Varão, que já foi campeão do UFC durante uma temporada, né? Agora está lutando no card preliminar para ver como a carreira dele deu uma declinada. O Renan Barão tomou um nocaute também ao 1º minuto e 1 segundo, só que do segundo round. Então o Renan Barão provavelmente vai ser demitido do UFC. Depois vem Nick Lentz, que venceu o Scott Holtzman por decisão unânime. Depois vem Andrea Lee, que venceu Ashley Evans Smith por decisão unânime. Na sequência veio o Manny Bermudes, que venceu o Benito Lopes por finalização ao 3º minuto e 9 segundos do primeiro round. E para fechar o card preliminar veio Aljamain Sterling, que venceu o Jimmy Rivera por decisão unânime. Aí na sequência, para abrir o card principal, veio André Fili, que venceu Miles Jury por decisão unânime. Veio o brasileiro Vicente Luque, que venceu o Brian Barbarena por nocaute técnico ao 4º minuto e 54 segundos do terceiro round, ou seja, 6 segundos para finalizar, para acabar a luta. E por essa vitória ele ganhou $135 mil entre premiações e o salário em si da luta, né? E o Brian Barbarena ganhou $79 mil. Nada mal. Na sequência veio o Kron Gracie, que venceu o Alex Carcel, né? Esse Kron Gracie é um brasileiro e da família do clã Gracie, né? Venceu por finalização aos 2 minutos e 6 segundos do primeiro round. Nessa estreia, o Kron Gracie ganhou $73 mil e $373.500, enquanto o Alex Carcer ganhou $59 mil. E o Vicente Luque o prêmio dele foi alto porque ganhou o prêmio também de luta da noite. Na sequência veio a Cynthia Calvillo, que venceu a Courtney Casey por decisão unânime. E isso rendeu para Calvillo o valor de $91 mil. E a outra, Courtney Casey, ganhou $40 mil pela apresentação. Aí veio uma luta do Paul Feder, que venceu o James Vick por decisão unânime.
E para fechar, veio o Francis Ngannou, que venceu o Cain Velasquez por nocaute em apenas 26 segundos no primeiro round. Mas foi uma coisa esquisita, porque o Cain Velasquez entrou nesses primeiros segundos e sentiu o joelho, tomou um soco lá que talvez não fosse tão forte e foi entrar nas pernas do Francis Ngannou, virou esse joelho e caiu gritando. Então, para mim, não foi exatamente por conta do soco que levou, mas sim por causa da torção no joelho. E a luta foi interrompida e o vencedor ficou o Francis Ngannou. A premiação deles ficou o seguinte. Ó, pra você ver a diferença. O Francis Ngannou, que embora tenha vencido a luta, ganhou 215 mil. E o Cain Velasquez, pelo nome dele, por ter se apresentado, ganhou 310 mil dólares contra os 215 do Ngannou. Olha a diferença do nome e da vitória. E foi assim que terminou esse evento de domingo. Agora no dia 23 de fevereiro em Praga vai ter um evento que vai começar cedo aqui para o Brasil. Vai começar às 13 horas no horário de Brasília, com o peso leve Damir Ismagulov contra Joel Álvares, o peso leve Rustam Khabilov contra Carlos Diego Ferreira, o peso pena Daniel Teimur contra Chris Fishgold, o peso meio médio Michel Trator, brasileiro, contra Ismail Naudiev. Depois vem o peso leve Damir Hadzovic contra Marco Polo Reis. O peso meio médio Carlos Pedersovli contra Duihai Grant. Depois vem peso mosca Verônica Macedo contra Gillian Robertson. Essa luta que vai fechar o card preliminar. Depois às 4 horas e 16 horas começa o principal, com peso meio pesado Magomed Ankalaev contra Clidson Abreu. O peso galo John Johnson contra Petr Yan. Peso mosca Liz Carmouche contra Lucy Pudilova. O peso meio pesado Gian Villante contra Michel Olekasiewicz, sei lá, uma coisa assim. E a penúltima luta será o Stefan Struve contra o Marcos Pezão. Eu acho que o Stefan Struve ganha. E o peso meio pesado Jan Blachowicz contra o Thiago Marreta. Thiago Marreta, que promete um dia lutar contra o John Jones e acabar com o reinado dele. E é isso aí, até mais. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, A chata. e a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia.
Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Sejam patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. I don't wanna be in Finley cause it goes to bed at 9. I don't wanna be in Bowling Green because it's plastered all the time. I don't wanna be in Lima cause there's nothing there to do. I just wanna spend some time with you. I don't wanna be in Cincy cause it smells like burning tires. I don't wanna be in Cleveland cause the lake will catch on fire. I don't wanna be in Dayton, not without a 22. I just wanna spend some time with you. Well, it's so damn hard to find a reason to stay in this infuriating place, but it's harder still to find a reason to leave. I don't wanna be in New York cause it's buried under crime. I don't wanna be in Portland where it's raining all the time. I don't wanna be in San Francisco in the early morning dew. I just wanna spend some time with you. I don't wanna be in London cause the skies are always gray.